Amigos, para não deixar cair o fôlego de vocês, já pegamos o March. O March que eu estive lá no lançamento da fábrica de Resende. Aliás, uma grande fábrica tecnológica da Nissan, lá nessa cidade do interior do Rio de Janeiro. Mais ou menos a 1 hora do Rio de Janeiro, meio caminho na estrada da Via Dutra, meio caminho entre Rio e São Paulo. Uma grande tecnológica fábrica com capacidade de produção de até 200 mil unidades. Esse ano, até do final de 2015, a Nissan vai produzir 60 mil veículos, mais ou menos. E esse grande investimento que a Nissan fez, investimento de mais de quase 3 bilhões lá nessa fábrica, realmente foi ela foi inaugurada no meio da pior crise de comercialização do Brasil aí nos últimos 30 anos. Mas seguimos em frente. O March tem uma característica diferente em relação ao Up. Repara que ele tem uma inclinação ou um rolling de carroceria lateral, chamado rolling ou rolagem lateral, bem mais acentuada em relação ao Up. Numa pista isso se torna mais evidente, não tanto no trânsito urbano, não tanto na rodovia. Este carro tem uma boa estabilidade direcional, anda em linha reta. Eu vou entrar agora aqui no retão de Tarumã, mas esse rolling não significa um carro inseguro em curvas, absolutamente. Ele vai bem, ele tem um bom grip, ele tem um bom agarramento. A estrutura desses carros de entrada é quase sempre a mesma. Eles têm uma suspensão independente McPherson na dianteira e também o famoso e velho eixo de torção, que também representa barateamento de custo de produção, mas que nesse carro aqui não tira dele a estabilidade. Agora, volto a dizer que é bem diferente o comportamento do Up, que é um carro mais estável numa situação de limite de pilotagem. Esse aqui é estável, mas tem que se ter cuidado com essa rolagem de carroceria. Ou seja, não vai permitir grandes abusos. Esse motor aqui, 1.0, 77 HPs, é um motor de bloco de alumínio de última geração, é um motor utilizado internacionalmente pela Nissan, é um bom motor, sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito desse motor 1.0, pela amplitude do torque, que até não é muito normal ter um motor 1.0 já com torque que começa nas baixas rotações. Agora, todos esses motores tricilindros, eles acabam girando mais em alta do que em baixa, na compensação da falta de um cilindro. Aqui eu estou na curva do meio de Tarumã, o Deli está filmando, repara, a tendência é neutra, um pouco até de saída de traseira, que isso significa a distribuição de peso desse carro, um pouco mais pesado na traseira, sem dúvida nenhuma. O acabamento desse Nissan é muito bom do March, melhorou muito nessa segunda geração. O câmbio não é tão preciso como o câmbio da Volkswagen. Os câmbios da Volkswagen, na minha opinião, são imbatíveis nesse segmento de entrada. O Gol já tem um câmbio excelente, o Golf tem um câmbio excelente, 6 marchas. A Volkswagen é uma mestra de fazer câmbios de excelente qualidade. Eu estou entrando forte nas curvas, repara, olha aqui, sem problema nenhum. Vocês estão vendo aí os pneus guinchando, pneus normais, não são pneus de competição, sofrem um monte, sofrem uma dechapagem, um desgaste muito rápido quando se utiliza em autódromo. Falava do acabamento interno que me agrada, da posição ergonômica do carro que também é boa. Eu acho que a Nissan está com um bom produto no mercado, esse 1.0 tem esse ponto muito positivo do motor. Agora, realmente, eu confesso a vocês que eu não posso fazer algo que soe como uma mentira para vocês. Eu realmente acho o Up, em termos dinâmicos, de tomada de curva, de saída de curva, ele é um carro mais na mão do que esse Nissan March, que já exige um trabalho maior aqui no caso, na pilotagem, em curvas realizadas em alta velocidade. Agora, amigos, quem vai fazer curvas em alta velocidade? Ninguém. Curvas em alta velocidade pode fazer o profissional. Vocês estão vendo algum trânsito aqui em volta? Não. Eu só ando em alta velocidade em pistas de teste de montadora e testes realizados em autódromo. Aqui a gente pode andar tranquilamente, não tem trânsito. No caso de uma escapada, eu vou entrar aqui nos guardrails ou vou bater nos pneus, vou ter muita chance de sair, inclusive, sem lesões, dependendo, lógico, do impacto. Porque mesmo na velocidade que eu estou, a 130 km/h, claro que não seria nada agradável perder o controle do carro, mesmo numa pista de autódromo, e acabar passageiro aqui do March. Mas, se Deus quiser, e com uma autocontenção, que eu sempre exerço, nunca indo também ao limite extremo do automóvel, porque aí pode haver alguma surpresa desagradável. Projeto equilibrado, voltado mais para o conforto da família,
e também um carro que ganhou aí 4 e 5 estrelas em testes de impacto realizados na Europa pelo Euro NCAP. Outro projeto seguro, outra demonstração que está vendo uma notável evolução tecnológica também no segmento de entrada no mundo e aqui no Brasil. Amigos, depois dessa pauleira toda de pista, o meu cameraman, o meu prezado Eli Santos, o cameraman do Sangue Frio, falou para mim: pô, tu não deu nota, Renato. Bom, eu vou dar um 8 aqui, sem muitas delongas, aqui para o March. Também um voto de confiança essa Nissan, que vem fazendo um bom trabalho evolutivo, trabalhando sério no Brasil, melhorou demais aquele Sentra que era produzido no México, que não era um bom carro de jeito nenhum. O novo Sentra com câmbio CVT está muito bom, de 7 velocidades. São velocidades virtuais, é verdade. Também melhorou esse March na segunda geração e melhorou também o Versa na segunda geração, que finalmente aprendeu a andar em linha reta. Agora, depois de todos essa pauleira toda aqui no Autódromo Tarumã, que é só para profissional em autódromo, eu já disse que isso aqui não é exibicionismo. Por favor, respeitem as regras do Código Nacional de Trânsito e façam também como eu faço. Eu nunca confio excessivamente na máquina. Nenhuma máquina é totalmente confiável. Confiável somos nós, que temos o livre-arbítrio, a livre escolha, como nós vamos conduzir a nós, a nossas famílias, num veículo motorizado. Se nós somos motoristas seguros e conscientes, certamente nós sempre voltaremos para casa. Vamos agora aos intervalos comerciais, depois voltamos com o teste exclusivo do Renegade, primeiro teste gaúcho do Renegade. Intervalos comerciais.